Oi, gente. Nessa videoaula, nós veremos como identificar o sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Então, a oração que ela não tem o sujeito, ela vai ter apenas o predicado. Por quê? O que é o predicado? É a informação ou a declaração que se dá sobre o sujeito. Então, se o sujeito não existe, mas a informação existe. Então, só existe predicado na oração sem sujeito ou sujeito inexistente, como nós chamamos. Por exemplo, choveu muito durante a noite. Eu não tenho uma pessoa, um sujeito, um ser que pratica essa ação. Então, esse verbo ele indica fenômeno da natureza. Então, quando na oração não aparece o sujeito e o verbo indica fenômeno da natureza, nós temos um caso de oração sem sujeito. Outro modo de vocês de facilitar a identificação da oração sem sujeito para vocês é observarem se esse verbo é impessoal. Se ele for um verbo impessoal, então não tem um sujeito que pratica ou que sofre essa ação na oração. Por exemplo, faz 2 anos que não o vejo. Então, quem é que pratica ou que sofre essa ação aí? Não tem, o verbo é impessoal, faz. Então, não tem, né? Verbo impessoal, não tem a pessoa, não tem o sujeito. Outro exemplo, há vários animais no zoológico. Então, aí, há vários animais no zoológico. O verbo haver aí tem o sentido de existir. Então, também é um verbo impessoal, não tem sujeito. Então, essa oração aí é chamada de oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Nas próximas aulas, nós vamos estar revisando os tipos de predicado, né? Então, nessa aqui eu já vou aproveitar para revisar com vocês o predicado nominal. O que é o predicado nominal? Nós já sabemos que o predicado é a informação que a gente dá a respeito do sujeito. É aquela declaração que você faz a respeito do sujeito. Por exemplo, o menino é estudioso. Se eu tirar o sujeito aí, o menino, vai sobrar o que aí? O predicado, é estudioso. Essa é uma dica interessante. Quando eu retiro o sujeito da oração, tudo que sobra é predicado. E se não tem sujeito na oração, só tem o predicado. E aí, você observa o seguinte, que esse predicado, ele vai ser classificado, nós vamos saber qual é o tipo dele, a partir do verbo. Então, outra dica interessante é essa, o predicado ele vai começar sempre com o verbo. Aqui, como eu disse, a menina é estudiosa, eu tirei o sujeito, a menina, sobrou o predicado é estudiosa. Esse predicado, ele também, assim como o sujeito, ele tem um núcleo, ele tem uma palavra mais importante que forma ele. Então, é estudiosa. Eu tenho aí o verbo é, do verbo ser, e tenho a palavra estudiosa. Qual é a palavra mais importante desse predicado? É o verbo ou é o nome? O nome, estudiosa. Porque se eu disser a menina estudiosa e tirar o verbo daí, eu ainda consigo entender bem essa mensagem. Então, a palavra mais importante desse predicado aí, a estudiosa, não é o verbo, é o nome, estudiosa, a qualidade. Então, quando o predicativo do sujeito é o núcleo do sujeito, ele é chamado de nominal. O que é o predicativo do sujeito? Uma qualidade que é atribuída ao sujeito na oração. E interessante para vocês identificarem o predicado nominal é só vocês observarem o seguinte: o predicado nominal vai ser sempre formado por um verbo de ligação e um predicativo do sujeito, ou seja, um verbo de ligação e um nome. E o núcleo desse sujeito, desse predicado, a palavra mais importante desse predicado não vai ser o verbo, porque o verbo vai ser um verbo de ligação, então um verbo sem valor. E o que vai ter maior valor aí, vai ser mais importante nesse predicado, vai ser o predicativo do sujeito, que é o nome. Então, por isso, predicado nominal. Nominal vem de nome. Então, o núcleo desse tipo de predicado é um nome. Se eu disser assim, ela parece cansada. Então, qual é o predicado aí? Parece cansada.
Aí nós temos um verbo de ligação, parecer, e temos o nome, que é uma qualidade aí, cansada. Então, qual a palavra mais importante desse predicado, parece cansada? É o verbo parece ou é o nome cansada? O nome. Então, por isso, o predicado é nominal, porque o núcleo dele é a palavra mais importante do predicado. Então, toda vez que o predicado tiver como núcleo um nome, ele vai ser chamado de predicado nominal. E relembrando a dica que eu dei, o predicado nominal vai ser formado por um verbo de ligação e uma qualidade, um verbo de ligação e um nome, ok? Espero que tenha ajudado, que vocês utilizem essas informações, essas dicas para a resolução das atividades enviadas para a escola. Beijos, fiquem com Deus.